foi, a mulher que pega foice. Tem o traje de viúva, a raposa que come uva. Tem o dente degotado, homem que faz machado. Já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro. Tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieta. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. Pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Dicas de Angela Dipp. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, que tri. Os homens são muito diferentes das mulheres. Tanto que eu acho que nós não viemos da costela do Adão, não. Acho que éramos um bando de ervas falantes, desorganizadas, sempre insatisfeitas. Aí a deusa, sei lá, perguntou: o que é que vocês querem? Aí uma queria uma coisa, outra queria outra coisa. Bom, já que vocês não sabem o que vocês querem, então, pra não errar, eu vou fazer o básico. Eu fiz o homem, o nosso básico de cada dia. Porque o homem, ele não é multifuncional como a gente. O homem, por exemplo, ele não consegue dirigir, falar no celular e passar o rímel ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essas três coisas e ainda bater o carro depois. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. A fuder. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Alô, 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 alô o quê? Alô pra quem, então? Antônio E.O. Borovski não vai falar, nós vamos ficar assim, ó. Só nós dois. Só nós dois falando aqui, ó. Nós dois, nem o Pilantra vai falar. O que tu acha? Vamos fazer um programa diferente? O convidado que foi ignorado pela casa. Que foi ignorado durante um mês, né? Agora não, a gente ignora. Não, eu vou dar atenção, sim, a culpa é sempre dar... minha. Se não é do Jefferson, é minha. Eu tentei, eu vou dizer assim. Tu falavas com quem? Com a Márcia. Com a Márcia e contigo. Não, foi contigo. Tu tá me vendo com o celular aqui na mão? Não, mas eu tentei. Eu não sei, é um SOS, mas no fim a gente, sempre um cara lá acha, né? Tu sabe que eu fiz uma ameaça para ele, ele disse, não, se fizer essa ameaça durante o programa Marketing ou Propaganda, no qual estamos entrevistando Antônio E.O. Borovski. E.O. Borovski. Ou com o Borovski. Não, E.O. Borovski. Então, E.O. Borovski, vamos embora. Vai apresentar o programa é tão importante e tão bom e tão cheio de conteúdos graças à presença da Márcia Cristófoli, não por minha causa, é evidente. E as sardas dela e o pé quebrado, que toda pessoa que passa por aqui sai com a maldição do caveira.
Qual é essa? O selo do EO na testa. Brincadeira. Tu não vai perceber agora de imediato, mas tu vai ver daqui uns 6 meses se começar a surgir um EO na tua testa. Maravilha. Tu te lembra do fantasma que anda? Sim. O anel no coisa. O cara e ficava marca. Ficava marca. Só que aqui... Tu imagina a pressão pro cara, para deixar uma marca na Só que testa. aqui o processo... Quantos quilos tinha aquela porrada dele? Mas aqui o processo ele é mais ardiloso. Ele vai começar a se insinuar aos poucos, tu vai ver uma mancha vermelha na testa, tu vai a milhões de dermatologistas, eles não vão... Eu vou te dizer que só tem um remédio para dar uma tapeadinha, Rosec. Achei que tu ia dizer que era elixir paregórico. Não, eu ia dizer Rosec e algumas doses, algumas colheradas de olina. Olina, como mas não vai desaparecer. Não vai desaparecer. O Pintaúde é a pessoa mais fã de olina que eu conheço. Tu viu que a nossa live tá bonitinha de novo? Não, mas não é, querida. Tu sabe que nós vamos ter equipamentos novos aqui, vamos contar... Eu já sei disso. Eu tô falando da live, tu já te acha mais bonito na live. Olha que bonitinho agora, tá de volta lá. Tu olha lá, cara... De volta com a nossa... Ai, olha lá no Face como nós ficamos lindos. Tudo maquia, né, cara? Fora do ar, eu estava te dizendo que eu sou a única pessoa no planeta que foi considerado feio pela própria mãe até os 5 anos de idade. Porque, afinal de contas, a tua mãe te odiava, né? Me odiava, minha mãe... Não disse isso, que é muito pesado. Ela não gostava de ti. Para dizer isso, eu tenho que dizer em inglês, que aí ela não vai entender. Mommy was raped me. Meu Deus. É assim? Só melhor, não faço ideia. Hate? Sim. H-A-T-E. Odiar, o verbo ódio é isso. O nome do programa apresenta, que são os apoiadores. Não, tu abre, tu não deu né? nem total. Ele tá até de costas pra ti. Olha. Só mais uma informação. Semicolcheia. Não, tem que dizer pra ele o que é. Então, vou falar. Vamos começar primeiro essa galhofa? Botar ordem no galinheiro? Se tu quiseres falar, tu tem que pedir uma semicolcheia. Ai, gente. Uma semicolcheia. É o código. Márcia, uma semicolcheia. Porque eu deixo o convidado falar, quem não deixa é a Márcia. Claro, faz de conta. Tá bom. Vamos fazer de conta, então, que tá começando o programa? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Está no ar mais um marketing ou propaganda. Com... Roberto Pintaúde, único. Ele não Sim, consegue só apresentar, ele tem que fazer. Imagina se tem uma dose. Era possível ter dose dupla de uma coisa tão ruim como... Por isso. Com o Roberto Pintaúde e Márcia Cristófoli, hoje no estúdio, recebendo um ouvinte. Olha que bacana. Nosso convidado de hoje é o Antônio E.O. Borowski. E a gente vai conversar um pouco sobre design. Sabe o que é isso, Pintaúde? Eu acho da maior importância. Inclusive, ele disse que ia se queixar que o mercado de design não está bom. Eu acho que o mercado de design ele está sempre bom. Design é o melhor truque que tem para tu pegar clientes para a propaganda. Atualmente sabe quem é que faz o papel do design para essa isca? As redes sociais. Exato. O GAD insistiu em dizer não para os clientes, que insistiu para eles virarem agências de propaganda. Por que acontece com o design? Tu está vendendo propaganda, tu está vendendo nada. Tu está dizendo assim, que isso que eu vou fazer, que a chamada, que eu vou botar aqui, o gimmick e tal, e o cara está te olhando, tu não sabe o que ele está entendendo. Normalmente ele não está entendendo o que tu está falando, ele está entendendo outra coisa. E para tu sacar aquilo, só tu sendo um homem muito capaz como eu. Entendeu? Por isso que eu fiz sucesso na propaganda e por isso que eu sou um dos 3 melhores da história da propaganda gaúcha. O que a Márcia duvida. Semicolcheia. Muito grande essa semicolcheia. Ele pediu um semicolcheião. Então, deixa eu... Menor essa semicolcheia. Eu concordo contigo em parte nesse processo todo. É que Tu viu que ele não deixou terminar, né? Graças a Deus, né? Alguém tem que te interromper, né? Mas as pessoas entenderam o GAD, virar agência, entenderam. Sim. Eu tive uma passagem pelo GAD, eu fui um executivo de atendimento lá. Viu? Bem feito. Não, bem feito não, para tu ver como eu sou competente, eu sei tudo. Mas isso nos anos 90, né? Não peguei a fase do GAD nesses últimos anos, tá? Mas assim, eu vou te contar de um histórico da minha passagem pelo mercado. Então tu viu um anúncio que eu fiz pro GAD, os balaqueiros? Eu acho que me lembro. Aquele anúncio é de minha própria autoria. Então, aplaudidíssimo. Mas aí, por ti mesmo. Não, pelo cliente. Pelo cliente. Tu para de duvidar da minha capacidade técnica, senão eu vou te mostrar meu portfólio. Ui, meu Deus. Vai. Tu tá na semicolcheia. Mas ele pediu uma semicolcheia muito grande, ele tem que pedir semicolcheia. O problema de não ser convidado e insistir para ser convidado é isso, né? Agora eu estou dentro de um processo. Ele já interrompe
Quando ele convida. Quando se convida, daí... Aí eu tô ferrado. Aí ferrou. Não, mas é interessante, pessoal. Assim, existe um processo, eu acho que até histórico no mercado da transformação, principalmente aqui no Sul, né, do que é, principalmente na nossa área, que é design de embalagens. Tá? Não digo criar a programação visual, a sinalização, a sinalética toda, mas assim, focado na parte da embalagem. Embalagem são processos e procedimentos, tá, que existem para se desenvolver essa competitividade no mercado. Então, primeiro, assim, é uma cadeia também, né, cadeia de interrelacionada de vários setores e fornecedores, tá, que resulta realmente um trabalho mais conciso hoje, um trabalho mais dentro de metodologias, tá, para ser desenvolvido. Concordo contigo que realmente a primeira ponta... O que ela não deixou concluir, quer dizer, a embalagem, o cliente, ao invés de ouvir um lero-lero do cara do atendimento da agência, ele vê uma caixa e ele disse... Que maravilha, meu produto. Ele enxerga o produto dele, por isso que é uma boa isca para tu virar agência de propaganda. O que eu estava dizendo, não. Eu participei lá com o Luciano várias vezes me pediu apoio para isso, porque eles diziam não, porque os caras pegam... Que vendedor de serviço, seja ele qual for, propaganda ou não, é relacionamento e confiança. Tu confia naquele profissional ou naquela profissional, no caso da Márcia. Eu, por exemplo, se fosse contratar alguém para jornalismo empresarial, jamais contrataria o Almir Freitas, entendeu? Contrataria a Márcia. Coitado do Almir Freitas. Mas Almir, isso é ele que tá falando, tá? Eu gosto muito de ti. Deixa ele. Então, hoje, para de falar mal das pessoas que não estão aqui. A gente confia, né? Pede, Antônio, pede ele. Agora vai completar em cima do que ele está explanando. Só para não perder o gancho. Não, eu não falei antes, é isso. E o cara vê a embalagem, ele percebe alguma coisa factível. Mas dentro dessa tua lógica... Colchete, estou sobre colchete. O cara vai sair daqui com a boca cheia de cena. Ele não para de pensar no colchete. Vai lá. Quer ver uma coisa? Nós estamos realmente na ponta do processo. Tá? Nós estamos na ponta do processo. Para dar margem para depois entrar outros tipos de prestadores de serviço, como a propaganda, como relações públicas, como mídias sociais. Então, assim, ele é o processo embriatório, entende? Ele é o processo que realmente sai dali um conceito gráfico, né? Um posicionamento que vai se desdobrar para outras atividades, para ter reforço que entra, com certeza. A propaganda. E às vezes, quando eu entrei, eu esculhambei o que os caras tinham feito. Para variar, né? Por quê? Porque o cliente, assim, eu gostei, mas não gostei. Eu gostei que ele me fez uma embalagem, meu produto vai andar, vai ter lugar para expor no mercado, mas eu não gostei desse vermelho que ele botou aqui. Mexe nisso. Tá, então posso pegar esse teu gancho? Vai. Tá. Assim, ó, hoje quando eu falo de processos e procedimentos, tá? Dentro das metodologias, primeiro tu tem que ter assim, tu tem que ter uma noção muito mais do que as escolas hoje nos fornecem, né? Então, assim, se tu pegar vamos pegar pelas escolas italianas, alemãs, tá? Tu tem uma formação de quase 10 anos, né? Tu tem 4 iniciais, depois mais o restante e mais os estágios obrigatórios e apresentação de conclusão de curso, em que tu vai aprender psicodinâmica de cores, grafismo, formas físicas, metodologias de processos, materiais, e aí vai. Então, tu vai entender toda a cadeia, sem contar nos básicos, ainda que tu vai entrar história da arte, estilos, grafismos. Então, assim, é um negócio muito mais aprofundado, tá? Do que a gente imagina. Se tu pegar uma escola americana, ela vai passar muito mais en passant, e aqui, como no Brasil também, ela é muito mais rápida, ela é muito mais... Só que, para desenvolver um processo em embalagem é um negócio que é assim, ó, embalagem é um processo de convívio para o consumidor. Ele é atraído em 1,5 segundos no ponto de venda, ele tem o resto da vida para criticar ou... Quanto tempo? 1,5 segundos. 1,5 segundos. É um piscar de olhos. É um segundo e meio. Então, vou fazer uma pergunta para ti em cima dessa informação técnica dele. Para mim? O que eu tenho a ver com isso? Tudo. Quando eu fizer a pergunta, compreenderás. Tu vai entender. Qual é o tempo? 1,5 segundos. Isso para o olho de pessoas normais. E para um serendip? Tu que tem que responder, não ele. Para sei lá, 0,75? Gostei da tua resposta. Ele não vai ficar sabendo o que a gente está falando, porque ele não sabe o que é serendip. Continua. Essa aí depois eu vou verificar. Eu tenho uma dúvida Não explica para ele o que é serendip. Não vou explicar, para. Tua resposta foi brilhante.
Mais uma vez. Tu viu? Eu sou brilhante, né? Eu Tu e as viu que minhas eu tô falando na sardas minha boca. juntas. Tu viu? Como é que eu vou te elogiar se tu tá Tu já falando na percebeu boca? que eu e as minhas sardas, a gente faz um par muito... uma dupla bem importante. Tu gosta de mulher com sardas? Tu acha Borovski. bonito? Tu que trabalha com estética. Eu Não, adoro. dá Sim, uma eu acho opinião bonito, sincera. Acho bonito. Então eu vou te contar uma coisa bem legal aqui. Que preguiça. Todas as mulheres, já repeti isso várias vezes que eu conheço, desde que eu vim para o planeta, não se gostavam quando tinha sardas. E eu não conheço um macho que não goste de mulher com sardas. É sério o que eu tô falando, cara? É sério. Eu me lembro na minha juventude. Eu já disse que eu nunca perguntei pro meu marido se ele casou comigo por causa das minhas sardas. Claro né? que casou. Ele não enxergou nada em ti além da tua inteligência. Primeiro ele enxergou a tua capacidade intelectual. E depois as sardas, assim, abrilhantando. Porque, inclusive, ele primeiro falou comigo, depois ele olhou pra mim, né? Ele primeiro falou pelo telefone, disse, mas que mulher inteligente, eu preciso conhecê-la. Aí quando tu Posso fazer a surgiu, pergunta? eram as sardas. Era as sardas ambulantes. Assim, Isso. Entendeu? Entendi. Ele casou com as sardas e de brinde veio a Márcia. Isso. Entendi. Borovski, eu tenho uma dúvida sobre embalagens. A gente conversando antes do programa, falasse que atende a indústria de medicamentos, né? Assim, o que pode ter de diferente numa caixa de remédio? Pois é. Então, assim... Porque, assim, pra mim, elas são todas iguais. Eu posso Tu não acha, Pintaúdi? Mas a indústria de remédio faz a mesma coisa que todos os outros segmentos. Quando um faz uma coisa, os outros copiam tudo assim. Inclusive os nomes de remédio, já viu? Eles são tudo assemelhados. Tu estava brincando com o paregórico, eles trocam um pequeno nome. Isso é a indústria farmacêutica, não só nessa formulação, isso é uma coisa de histórico. Eles fazem um monte de coisa errada e te recomendam para tu consumir remédios, um monte de coisa desnecessária, eles fazem no ponto final, no produto, na coisa final, nas embalagens. Eles copiam e põem nome parecido para te enganar, para tu te enganar. Tu vê agora, nesse momento que só tem mais farmácia do que qualquer coisa nas ruas, tu entra numa farmácia, tu é enganado o tempo todo. Eu já entro e digo assim, não quero genérico, eu quero... Que preconceituoso. Não, para que a pessoa trabalhe e me dê a informação correta. Eles dizem qualquer coisa. Tem um AS, eu sou obrigado a tomar AS por causa do negócio do coração. Eu sou alérgica. Tem um AS aí que não funciona. Me venderam um genérico de AS que não funciona, cara. Não funciona. Bom, olha aqui, ó. Tem muita história para contar. Antes do Borovski continuar, só para te... Até o ouvinte te interrompe. Até o ouvinte te interrompe, Pintaúdi. A Andréia Calduro disse, eu amo as minhas sardas desde sempre. Caiu por terra a tua teoria. Voltando, então. Deixa agora eu pegar um pouquinho dos ganchos que tu, Márcia, me colocou e que o Pintaúdi, eu acho que colocou bem legal. Uma das coisas também que faz parte do processo, tá, dessa cadeia de informações que a gente tem que buscar para desenvolver um projeto gráfico, né, existe toda a parte de formulação do produto, né? Essa formulação do produto, normalmente ela é dada por químicos, engenheiros de alimentos, nutricionistas, depende do tipo de produto. Ok, perfeito. Então, assim, uma das coisas também que a gente lida no projeto, e ele é muitas vezes restritivo ao processo de criação, mas outras vezes ele até te permite explorar um pouco mais, é a parte legal, é a legislação. Perfeito, quero dizer em relação aos nomes, eu acho que eles não podem fugir muito. Segura ele, que eu quero transcorrer um assunto que é bem legal, é uma informação bem vital para a gente poder ir tocando o restante dessa complexidade. Olha, ele está passando mal. Ele não se segura, ele fica assim, nervoso. É que, assim, eu tenho a boca cheia de palavras, eu não sei o que eu faço. Segura a ansiedade desse homem. Eu vou lá buscar água para mim para te falar. Não, mas... Pintaúdi. Deixa ele entrar. Vai. Não toma o café, Pintaúdi, vai embora. Então, assim, isso acho que Márcia, é uma coisa legal, tá, para a gente colocar, que é a parte da legislação. Então, tu tem algumas entidades federais, né, tem as estaduais e também tem as municipais que têm legislação própria. Então, tu pode ter, no caso de alimentação, um CISPOA, tu pode ter um CISB, são selos regulatórios que permitem tu colocar as informações pertinentes às características do produto, como tabelas nutricionais, ingredientes. E tu tem outros institutos também que supervisionam a embalagem, como Inmetro, em que ele vai decidir o tamanho da letra que deve ser composta Certo, tá? especialmente com medicamentos. Então, assim, um gera a informação e o outro controla a forma de colocar essa informação. Então, um Inmetro controla desde o G de gramas que tem que ter, qual é o tamanho da fonte que tem que ter. Então, tu tem que estar muito ávido em cima disso aí para não cair em deslizes.
Porque, assim, qualquer erro que der, são multas, são penalidades que o cliente vai sofrer. Então, tem que estar sempre sob supervisão, não é uma coisa unilateral do design, que ele vai criar a embalagem e vai dizer, não, eu quero assim. Sim, o G do gramas eu quero assim, eu acho bonito essa fonte, eu quero maiúsculo. Não, cara. Eu quero que a caixa de remédio seja em formato de estrela. Exato. Então, assim, com relação ao setor de farma, tá, que é um setor que sofre uma série de restrições, porque ele não pode induzir, ele não pode comprometer, ele não pode dizer ou omitir ou até induzir. Né? Ele é um pouco mais restritivo na forma de apresentação. Tá? Então, muitas vezes, assim, por exemplo, são restritivos o uso de foto que induzam um comportamento de tais e tais coisas. Né? As informações pertinentes ao uso do produto devem estar dentro de um quadro assim, assim, assim. Então, quando a gente desenvolve toda essa parte de programação visual, a engenharia que a gente cria na parte do montar o layout, né? Montar aonde vai a informação, com que destaque ela tem que ter, com que contraste ela tem que ter. Ok. Tá? Então, é toda uma parte... Exige muito mais. Exige. Então, assim, design não é simplesmente o cara... criei um conceito. Ok, cara. E aplicabilidade. Como eu vou aplicar isso? Então, embalagem ela é um processo mais complexo. Tá? Então... Cadê a água? Tomou e deixou lá. Não, eu vou interromper ele agora. Segura. O processo mais complexo não são as embalagens. Tu me desculpe, eu vim de lá, mas eu ouvi... Mas tu não pegou nem a metade da conversa, não, mas quando tu falou que olha aqui, o Enio Lindenbaum está dizendo, Pintaúde, para de concorrer com a sua sombra e deixa o moço falar. Viu, Borovski? Obrigada, Enio. Eu preciso falar, eu preciso colocar... Eu tenho muita coisa boa para dizer, pessoal. Borovski, e o Antônio e o Borovski. Coisa complexa aqui no planeta só existe uma, não tem embalagem Os complexa. artigos do Pintaúde. Não, mulheres. Para. Eu vim aqui agora, vou fazer uma interrupção, intervalo. Tu vai interromper de novo? Não, é um assunto completamente diferente, depois ele segue. Não, tô falando que tu vai sair de novo. Não, vou fazer uma coisa aqui que muitas... Tu vai dançar. Vou dançar. Tá. Continuando. Cadê a mulherada pra ver? Então, assim, ó... A Ana tem que estar aí, a Andréia... Pessoal, façam perguntas, eu estou aqui para isso. Então, mas assim, ó, uma coisa interessante no setor de embalagem também é que assim, ó, as tendências... Não, pode falar. Baixa um pouquinho mais. Pode falar. As tendências também, isso é uma coisa também interessante. Assim, eu tenho a parte restritiva de construir, né? Mas tem tendências ou tecnologias que me favorecem. Por exemplo, se eu pegar uma embalagem de medicamento, tá? que eu preciso colocar praticamente uma bula no rótulo, né? Sim. Ou até mesmo alimentos, tá? Que eu tenho que colocar tabela nutricional, eu tenho que colocar em 4, 5 línguas, porque é para exportação, e aí eu tenho as variações. O volume de informações é o restritivo. É restritivo, muitas vezes é restritivo. Só que hoje, com as tecnologias, por exemplo, assim, eu tenho rótulo duplo. Ele gira na volta de um frasco, acaba na cola, ele já tem um retrocesso dele. Perfeito. Então, é um rótulo duplo, por exemplo, que tu abre, ele está em 2 línguas, 3 línguas. Então, assim, a tecnologia também tem crescido bastante a nível de favorecer possibilidades de apresentação dos produtos. Tá? Isso é uma coisa legal. Tá acontecendo. Fora a esses processos, assim, o que a gente pode colocar também é que hoje a embalagem não é simplesmente aquilo que eu havia começado a conversar com o Pilar hoje, não é um processo simplesmente de venda, mas ele é um processo de convívio. Então, assim, para a nossa geração, nós somos um pouquinho mais vividos, né? Não vamos dizer passados, nem nada. Mas eu sou a pata jovem desse programa. Por exemplo, algumas marcas ainda têm permanência no lado afetivo e no lado de memória. Claro. Tá? Por exemplo, assim, a Olina, que tu falou. Algumas não, vou te dizer que as marcas regionais, as de multinacionais, os caras estão andando e vagando e andando, que é o título do meu próximo livro. Defectum perambulose. Não, vagando e andando, título do meu próximo livro. Eu achei que tu estava constrangido de falar cagando. Não, porque tu não estaria, né? Eu usei até latim para dizer defectum perambulose. Não, o Pintaúde jamais teria esse pudor. Eu ia me enganar se eu dissesse cagando e andando, porque não é cagando e andando, é vagando e andando, é dando a vaga para o próximo. Tá, mas vai lá que tu falou das marcas, isso é interessante, sobre as marcas regionalizadas. As regionais... Sem muito mais poder, não? Elas não se desgrudam da coisa afetiva, não, porque a minha vovó tinha um olho roxo aí... Tu acha isso ruim? Não, isso... Não estou julgando. Eu só estou dizendo que... Uma constatação. Isso é uma estabilidade de marca, que a gente chama. As marcas regionais são
teria ferrado. Eu acho que todas as marcas deveriam buscar serem emocionais. Vamos pegar assim, ó. Não, mas tu criar essa relação emocional. Mas tu tem que obedecer, ele vai concordar comigo, tu tem que obedecer outros parâmetros. O momento do mercado, a evolução, as modificações, a estética. A moda vai e vem, a moda vai e vem. Lógico, mas não vai estar mudando a embalagem a toda hora, o sabor da moda, não é isso? Mas love marks, meu bem. Precisa fazer o que as multinacionais fazem. Eles têm que atualizar as marcas. Sabia o que está acontecendo na área de design da Coca-Cola nesse instante? Diga, conte. Eles estão atualizando a letra da Coca-Cola. Tu já viu um mapa de evolução da letra da Coca-Cola? Já. É fantástico. É muito interessante. Tu parece que é a mesma marca e não é, cara. Mesmo, em 1923 era a mesma marca. Tinha desenhos diferentes. Mas gente, não vamos longe. Mas não vamos longe. Eu faço... Agora vai segurar que eu vou falar um pouquinho. Não, é ela que está falando. Eu faço uma revista há 10 anos, que é a revista Tendências, lá do portal coletivo.net. Mas isso não precisa dizer, eu faço. Todo mundo sabe. Muito bem, então vamos reforçar. Então, até o Jefferson sabe. Até o Jefferson sabe, então vou reformular. A revista Tendências... De amplo sucesso, consolidada, esperada pelo mercado. Que faz parte do grupo do portal Coletivo. Do grupo Coletiva.net, da empresa, na verdade... de quem nós somos parceiros. Partner. A nossa logo do início e o que ela é hoje tem uma evolução que quando o nosso editor gráfico propunha, eu dizia, uma pequena mudança, eu dizia, tá, faz. E nunca, quando chegava a marca, eu dizia, tá, e aí, o que mudou? Mas se tu puder comparar, se tu pegar a evolução, aí tu vai ver. Segura o homem aqui que eu vou falar. Mas o assunto é comum aqui, isso que eu estou te falando da Coca-Cola. Isto que tu falou é legal, que as marcas regionais preservam a emoção, fantástico. Com certeza, mas eles deviam de permitir ou se permitir algumas coisas, porque tem alguns nomes que ficam ridículos para uma pessoa de capacidade média de entendimento, assim, os que eles fazem com os nomes, e isso naturalmente isso vai influir na embalagem pelo tipo de letra. Eu não me lembro agora, mas tu estava brincando antes de tu pegar. Eu de repente no próximo intervalo para te falar mais, eu vou lá buscar o sucedâneo do Elixir Paregórico, que não existe mais, é oregórico. Os caras parecem que pensam que são criativos, eles tiram uma letra, mas não é. O raciocínio da gente é bobo, a gente pensa que a gente fica no plano da criação, não, eles estão no plano de enganar o próximo. Antes do Borowski, então, tomar de novo a palavra para tu deixar finalmente o rapaz falar. Tentar. Tu viu o tempo que ela gasta para dizer que vai deixar tu falar, porque eu não vou falar, mas ela tá falando. Tu não sabe que tem a participação dele ainda daqui a pouco. Quando tu chegar no clima que você interfere. O Jefferson, coitadinho, tá com frio hoje. Mas também... Vamos dar oi pros... Forte, né? Vamos dar oi pros nossos ouvintes ou telespectadores. Eu vou falar e tu não vai proferir comentários sobre cada nome. Comentários só falar. A Andréia, eu fiquei trifeliz por ela dizer que ama as sardas delas desde sempre, porque me adicionou uma informação nova nesse universo sobre sardas, do qual eu sou um profundo estudioso. Não é conhecedor. E a outra ainda. coisa, assim, será que tem aí um recado do Antônio ou Borowski para nós? Tu tinha que ter mandado. Manda um recado aí para nós. Estou participando, os caras não deixam falar. Vamos dar um olá aqui para Nancy Sardi, ou Sardi, a Andréia Calduro, o Luiz Felipe Motinho, o Celso Finkler. Dubai? O Celso, nosso ouvinte já, né? O César Desjardins. O Newton Bento. O Newton Bento que apoia o meu anarquismo. A Joyce do Couto, o Roberto Camparra e a Carola Luz, também nossa comunicadora aqui da rádio. Opa! Vamos baixar esse volume. Deixa eu desligar, onde eu desligo? O Enio Lindenbaum, né? Que está sempre ligado com a gente. Pensa que é permitido fazer anarquia aqui. Eu não consigo. Só tu, né? Porque então, hoje ninguém pode fazer além de ti. Tá, mas uma coisa, eu acho que uma coisa importante aí. Emoção e razão. Exato. Quando tu falou das regionalizadas, isso é fantástico. Eu acho que assim, nós estamos com... Me admira tu achar uma coisa que eu falo fantástica. Tudo que eu falo é fantástico. Cara, eu tenho uma admiração por ti, eu conheço teu histórico e somos contemporâneos. Eu acho que de briga de mercado aí. Isso. Então, assim, quer mais água? Quero uma. Mas assim, não, tu quer água mesmo? Quero tomar mais água. Mas tu que tu pediu, quer um bombom, eu vou lá no bar buscar. Vai ter tempo do Borowski vai lá. Voltando, assim, o Pitaúde falou um negócio que eu acho que é legal, que é assim, das marcas regionalizadas. Eu acho que eu cito, eu acho que
se a gente pegar como uma titularização do que é a representatividade em produtos, nós temos realmente, assim, vamos pensar, a Olina, nós temos algumas marcas, quer dizer, então, tu tem esse vínculo. Mas quando tu começa a pensar que tu tem outros mercados para te conhecer, tá? Isso já começa a ser prejuízo. Porque, assim, depende de como tu é visto por fora. Né? Então, assim, uma marca do Sul, como é que ela é vista hoje em São Paulo? Tá? Entendi. Então, assim, com uma marca de São Paulo que tu não tem identificação nenhuma, tu acha que ela é universal perante todo o mercado, entende? Então, isso também é uma coisa a ser analisada de como, porque existe assim, existe alguns conceitos que ficaram regionalizados e um grafismo até muitas vezes regionalizados e outros entraram na linguagem universal, que é a grande maioria, tá? Hoje o mercado ele tem uma linguagem muito mais universal. Se tu pegar, por exemplo, assim, pegar chocolate, vamos pegar o Lende, tá? Tu pega os conceitos que existem em Gramado ou em outros mercados aqui do Brasil, como São Paulo, tu vai ver muito próximos. Claro. Então, essa linguagem não é mais regionalizada. Então, assim, tu já tem uma linguagem mais universal, tá? Que tu quer passar um grafismo, que tu... Existe uma cópia disso? Não, existe uma tendência de grafismo seguindo linhas de alguns conceitos gráficos, entende? Porque é muito... Porque a gente tem que pensar numa coisa assim, vamos pegar 1970. Década de 70, a indústria de alimentos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quando ela mexia com uma embalagem? Ela mexia com uma embalagem quando o mercado oferecia alguma alternativa, né, seja de envase, seja de materiais, ou uma legislação, ou uma concorrência. E isso acontecia, mexer um projeto de embalagem acontecia a cada 5 anos ou mais anos. Ok. Tá? Quando começa um processo de um mercado mais industrializado e os concorrentes mais acentuados, a partir do finais da década de 70, agora não vai interromper, eu fiz todo esse discurso, decorei bastante isso. Tá? Estudei pra caramba, continua Olha o que ele fez, como isso é uma coisa, as palavras confundem as pessoas. Ele se interrompeu. Então, aproveitando, eu estava quieto, tu te interrompeu. Eu quero dizer 2 coisas muito boas. Primeiro, perdeu a chance. Quero te dizer que eu fui tricuidadoso, não pense que eu confundi os copos. Esse é o que tu estavas lembrando. Muito bem, muito E a outra obrigada. coisa, tem umas pessoas ali que vão chegar para o próximo programa, que vão participar do próximo programa. Aí a apresentadora, é o programa de pet, ela me apresentou para outra e disse assim, esse aqui é o dono da porra toda. Aí eu digo, tu não sabe como tu me fez feliz. Ela, ué, por que tu não é o dono? Eu digo, não, dono da porra toda, isso Toda assim. mesmo? Toda tá comigo a Que porra potencial. toda. Que potencial, né? Não é para um homem ser feliz, ficar feliz. Eu digo, por exemplo, tu sabe a minha idade, hein? Tu sabe a minha idade, eu vou Sabe o que tu tá falando? Tu sabe? Olha, eu vou atrás do Viagra original, não genérico. Não, já. Bom, aí, vamos concluir agora, então. Tu sabe que eu tomei Viagra genérico, sabe o que aconteceu? Em vez de, Então, em vez de respeito. o fluido ir para o lugar que deveria ir, Subiu. foi para o nariz. Quando eu subi assim, a pessoa me disse, olha o teu nariz, estava desse tamanho. Não é piada isso, é verdade. É verdade. Tá hoje. Eu tenho tratamento genérico. Olha, Márcia, como tu falou, tu não vai fazer essa entrevista, tu não vai conseguir concluir. Eu avisei, né? Não, mas tá bom. Eu me sinto realizado de ter vindo aqui, pessoal. Mas assim, Gente, só para pelo concluir, que é uma informaçãozinha. Para concluir. Eu não vou conseguir Assim, ó, continuar esse programa. Imaginando a cena do Pintaúde. Não, e o olho e o olhar da pessoa. Eu digo, o quê? Tu não está satisfeita? Não, olha o teu nariz. Tá. Ai, só piora. É um narigão. Que figuraça. Bom, vamos chegar assim, ó. Então, assim, eu estava falando que nas décadas de 70, tá, as mudanças de embalagem elas eram mais restritivas, elas aconteciam em função dessas possibilidades, tá, que era mudança de tipos de envasadoras, legislação ou aumento de concorrente no mercado. Né? Então, eu sempre uso um exemplo bem clássico, aí tu vai até contribuir com alguma coisa, mas deixa eu só concluir ele. Eu só não gosto desses teus restritivos. Eu até acho legal o que o Pinto falou, pode ser que seja bom. Não, seja mais convicto. Não, vai ser bom. Tudo que eu faço é bom. Se nós pegarmos, por exemplo, o mercado do arroz, que é bem regionalizado. Tá? Pode continuar falando. O mercado do arroz sempre teve uma característica de um tipo só de produto, né, que é o arroz branco. Tá? Então, assim, historicamente, né, história.
Só que lá em 70, se eu não me engano, 72 ou 73, surge a primeira máquina aqui, digamos assim, de transformação dele para um parabolizado, que era o arroz malequizado. Lembra que era um processo que diferenciava... A gente brincava do arroz mal criado. Exato. Que era um arroz que não deu muito certo na época, porque tu tinha uma cultura já bastante fixada no consumidor de um tipo de arroz. Só que esse mercado, ele é um mercado que começou a sofrer transformações. Primeiro, começou a aparecer as primeiras selecionadoras de grãos. Então, o cara pegava, descascava, passava numa selecionadora, tirava um pouco das impurezas que vinham junto com a lavoura, né, como pedra, tipos de grão, e também surgiu as envasadoras, que aí entra a indústria do plástico. Não é envasadoras, é envasadoras. Envasadoras. Se tu fala o Fernando... Não, desculpe, envasadoras. Ah, bom. Envasadoras. Então, assim... Que tu ia dizer que Fernando? Fernando, eu me esqueci o sobrenome, vai te corrigir, porque toda vez que eu boto um I em vez de E, um O em vez de U no Face, ele vem me corrigir. Quem é o Fernando? Fernando Monte. Não conheço. Então, assim, aí, isso que eu falei para vocês, é um processo de tecnologias que vão fazendo essas cadeias, entende? Então, as envasadoras começam a surgir, a indústria do plástico começa a surgir, e já começa a sair do processo de... nos armazéns antigos, o arroz era vendido em tulha, né, colocada num papelzinho de um papel ali na hora. Sabe que eu sei fazer aquele pacote que eles faziam? Papel cerado. Aquele que no mercado público eles usam ainda. Não, mas todo aquele... Sabe que eu sei fazer? A sanfona, aquela toda sei fazer. Legal. Só de ver os caras... Agora eu quero te perguntar, tu usa isso pra quê? Não, na época... Na época era isso aí. Eu ia para o armazém. Eu achei que tu fazia... achei que fazia isso hoje. Mas, então, por exemplo, quando eu te comprar, quando eu agora te prometer outra vez e o teu marido permitir que eu te dê uns bombons, eu vou empacotar desse jeito, para tu ver que lindo que fica. E design. Agora é design. Entendi. É vintage. É vintage. Vocês se deram vintage, conta, retrô. Vocês se deram conta? Vintage. Vocês se deram conta que eu estou falando de 4 processos ao mesmo tempo de um produto só? Do arroz. Tecnologia na lavoura. Tecnologia na seleção dos grãos, tecnologia no envasamento, né? Isso. E também a 5ª tecnologia, exposição no ponto de venda. E a logística, sem contar a logística. Eu queria chegar na parte do ponto de venda. Se tu sabe tanto de arroz, nós temos que falar um troço de ponto de venda de embalagem, que é um troço maravilhoso, que é um fenômeno que tem aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Zafari, cara. Já viu que eles estão trocando a identidade dentro dos pontos dentro das PDV? Tudo para preto com branco. Eu não sei se eu gostei. Tá bonito como desenho. Como assim o vermelho? Eles estão botando tudo fora. Mesmo? Todas as lojas novas estão com... Deixa eu dizer para vocês que faz 60 dias que eu não entro num Zafari, né? Porque é muita mão para... É pecado, né? É verdade. Tu tem que ir lá dar oi pro seu Ontem eu fui no shopping e eu andei de cadeira de rodas no shopping. Tu sabe qual é... Já que tu conhece tanto o mercado todo mundo me olhava. Arroz, tu sabe qual é a capital aqui no Rio Grande do Sul, a cidade que é a capital do arroz parboilizado? Parboilizado. Tem um I ali no meio que Isso, tem. Qual é a capital? Qual é a cidade que se diz capital? Assim que nem eu me digo. É que nem o Pintaúdi se diz um dos melhores. Não sei, cara, porque assim, quase todas elas têm. Mas São Gabriel. Foi muito a propósito, tu falou Dom isso. Pedrito. Não, peraí. Alegrete. Tá, ele vai começar a falar todo o mapa do Rio Grande do Sul agora. É muito importante que tu saibas isso, porque é a cidade onde nasceu a nossa observadora. A nossa observadora é a Natália Müller, que esteve aqui agora há pouco, na primeira vez, quando ela trouxe. Qual é a cidade? Camaquã. Camaquã. Aí, isso é importante, porque vê uma coisa sobre arroz, né? Até as características do arroz são diferenciadas. Tu sabia quem é que mantém essa rádio aqui em pé? É uma plantadora de arroz. É a nossa investidora. A nossa investidora, ela que paga o salário do Jefferson, da observadora. Legal. Tu vê. E paga o aluguel, tudo, é investidora. Então, que legal, cara. Eu acho bem louvável isso aí, uma diversificação dos processos. Né? Semi-colcheia para vocês, para a gente dar um oi, para a gente... Ela disse que tem um tempo para fazer esse investimento. Esse troço, essa porra não funciona. Eu vou te dar mais munição ainda. O que houve? Agora ele vai ficar feliz, né, Jeff? O Vlamir Rosa Costa diz: eu sigo a anarquia do Roberto Pintaúdi. Tá pronto, agora nunca mais fala. Puta merda, me ferrou, hein, cara? Me ferrou, cara. Não, mas vocês dois são pessoas competentes, você sabe o que... Vocês dois quem? Ai. Tu e o Antônio Borovski. Nós não temos que dar ao público aquilo que ele pede, fazer bem feito aquilo que ele pede. Vamos aproveitar então e vamos dar ao público o que ele pede? Já tá te esquecendo de novo. Não, eu não. Tu entendeu a minha deixa, né? Entendi. Não, agora é o único assunto sério. É o único assunto sério, é verdade.
Então, Roberto Pintaúdi, marketing ou propaganda está no ar por um oferecimento de... Motel Mumbai, tá, que tem ajudado a Márcia Cristófaro a demonstrar toda a sua criatividade, tá, que fica na Oscar Pereira, 1780. Ela está rindo, mas ela criou já várias coisas criativas aqui para o motel. Ela 1786. se inspira. Depois eu que sou dono da porra toda. Tá, ela que é criativa. E o Ivo Pence, que é o maior... Que é uma bela de uma marca, né? Eu sabe que isso é uma coisa que é fantástica, assim, não fala aí. Não, mas assim, ó. Uma semicolcheiona para tá. Agora ele vai te chamar lá. Isso, e o Ivo Pence, cara, que é até próximo ali do nosso escritório, eu conheço isso aí desde 1956. Não, eu conheço desde a década de 60, entende? Eu acho que desde a década de 60. Eu digo assim, ó, tem marcas que eu acho que assim, são raízes, realmente, tanto de Porto Alegre quanto do Rio Grande do Sul, cara. Então, eu elogio a participação deles aqui. Eu realmente, assim, eu acho maravilhoso vocês terem trazido essa marca para convívio da comunidade. E eu acho muito legal, assim, essa sobrevivência de mercado com uma marca, porque, assim, hoje nós já estamos com empresas... Ele, na verdade, está falando a palavra absolutamente correta. Ele é da geração de empresas que surgiram na época, talvez a última sobrevivente, a última, porque eu trabalhei exatamente nesse mercado antes de ser publicitário. Eu te disse que eu andava por essa região aqui, ali pelo Ernesto Fontoura, por ali tinha moto metalúrgica, não sei o quê, a importadora Brasília, era tudo nessa região aqui, União de Ferros, na Voluntários. E o Ivo Pence é de 1956, ele separou do irmão, que eles tinham uma empresa, a J.A. Pence. O J.A. Pence. Na São Pedro 602. Sim. Tá? E ele foi lá e fez a Ivo Pence. Eu quero que tu dê todo esse papo agora pro Motel Mumbai também. Tá. Todo esse espaço. Não, esse eu não conheço muito bem. Tu viu? Eu também não, eu só passo na frente, eles não acreditam. Eu passo na frente, Eles não acreditam, o Jefferson, ele olha... Se tu tivesse visto o olhar do Jefferson pra ti... O Jefferson jura que eu sou a pessoa mais frequentadora do Motel Mumbai. Eu nunca vi o Jefferson, e talvez ele nunca mais consiga falar tanto com os olhos como ele falou. Ele te entregou. Ó, Jefferson... Ele realmente acha que eu sou super frequentadora do Motel Mumbai. Vou tentar fazer como ele fez. Ele estava ali estático. Aí tu falou no Motel Mumbai, ele ficou falando com os olhos. Essa mulher tá mentindo. E ela disse que não sei o quê. Ela contou. Eu só passo na frente. Motel Mumbai, não, só para ilustrar, para ver como ela é criativa. Estamos falando aqui outro dia do Ivo Pence. Sim. O que o Ivo Pence fornece? Fornece parte de material para construção, tubos, essas coisas. Exato. É o maior distribuidor de tubos Tigre do Rio Grande do Sul, etc. A pronta entrega e blá. Nós estamos falando disso, tá? E aí se falou que com a Ivo Pence as pessoas constroem a felicidade, que é, tu tem um lar, faz um edifício, uma garagem, usa os tubos da Ivo Pence, construindo felicidade porque tu precisa daquele espaço. Aí ela, bem assim, sem meias palavras, não, mas no motel também se constrói felicidade. Bom, teve um bom insight. Alguém vai pro motel. Alguém vai pro motel pra ser triste? Não, né? E eu ainda complementei que vez ou outra o motel constrói gente. E outra coisa, outro dia tinha um outro convidado aqui. Um das fãs. Não, você não te apaixonou. Não, já tem essa tríplice. E até vou voltar atrás. O Fernando não, foi uma coisa de Foi só uma paixãozinha, não subiu a serra. Só o Orestes e o Besouro. E o Zzz. Tá. Aí, outro dia estávamos falando aqui do motel com um convidado da empresa Besouro, que fomenta empreendedores e tal. Empreendedorismo na base da pirâmide. Estava falando legal, aí os dois ficaram falando numa semicolcheia breve, tá, sobre matemática financeira. Aí o sujeito estava falando exaustivamente como tu, entendeu? Ou tentando, óbvio, né? Aí ele explicou que a matemática financeira que apavora os empreendedores é uma coisa fácil, muito fácil. Basta que o sujeito tenha alguma forma de registrar o que entra e o que sai. E ela de novo, toda vai. Então ela fez um... Eu vou ter que ir lá conhecer esse Motel Mumbai, de tanto que eu falo. Ela disse, no Motel Mumbai, o que tem que se ver, tem que ter de controle? O que entra e o que sai. Mas perfeito, né? Depois, quando eu digo que ela é criativa, além das sardas e além da perna quebrada,
Ela quebrou essa perna só para fazer marketing, sabia? Brincadeira. Na Marketing, pessoal. verdade, ela não quebrou. Ela fez um esquema lá com o médico, o cara deu uma torcida. Qual a característica dela? Ficou a Fez característica. no meu. marca Não, e ele registrada. fez uma tatuagem, Não, assim, pra eu- fingir uma cicatriz Sabe quando é que eu enorme. descobri? Eu fiz uma cirurgia delicada no coração, entrei numa sexta, saí numa quarta. E aí, 30 dias depois, eu pude me dar já como restaurado. Ela tá 18 meses com essa perna quebrada. Não, isso é triste. marca registrada. Você virou marca registrada. Esse já é chato. Em compensação, eu fui pra cirurgia super de boa. Esse aqui deixou o testamento pronto e jurava que não ia vir voltar nunca mais. Pediu o afastamento de 180 dias, né, pra se recuperar. Isso, porque eu sou uma pessoa... Receosa, Não, a minha mãe diria... cautelosa. Minha mãe diria... A tua mãe diria que tu era um cagalhão, né? Não, cagalhão, cagão. Um cagão, né? Cagão. Eu não me lembrei agora qual é a... Cagalhão é muito forte. Agora só cagão. Caga- Cagão é mais carinhoso. O guricagão eu acho que até é tolerável, né? entendi. Ninguém acredita que quando eu digo que a minha mãe não gostava de mim, ela não é que não gostava, ela me tirava para inútil, tá? Ela estava Como doente. eu digo, sabe que as mães são sempre sábias, né? Ela estava doente, foi para o hospital e aí a família grande fez um esquema de revezamento, X horas para cada filho. Aí eu caí numa madrugada lá com ela e a minha irmã mais velha, em quem ela confiava, tá, me deu todas as instruções. Tu faz isso quando é enfermeira, quando isso, quando aquilo e tal. Eu passei o tempo todo tentando ajudar e a minha mãe... Tu é um bosta, chama tua irmã mais velha, chama a Dalva. Cara, a Dalva tinha que voltar às 7 da manhã, às 5 da manhã eu tive que ligar para a Dalva. Eu digo, olha, eu sou um bosta, Dalva, eu não consigo ajudar em nada aqui. A minha mãe... Eu já tô acreditando que eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Aí... Não, mas faz terapia que isso passa. Cara. Não. Faz terapia, isso É isso verdade. cura, isso cura. Não, mas eu tenho feito terapia ao longo da... Por isso que eu fiquei feliz, que eu sou dono da porra toda. Eu amo demais as mulheres, por isso que isso aqui não é uma rádio, é uma rádia. Em Por homenagem falar em- à minha mãe. E por falar em amor, nós temos um Ele quer falar, ouvinte. Nós temos um ouvinte ou telespectador nos mandando um recado. Que é o Calem a boca. Leandro Teixeira Leão, dizendo: a Márcia Cristófilo e o Pinta juntos, baita dupla. Olha aí, Márcia. Pô, não dá pra me incluir aí como trio, cara? Pô, eu Tu tô tá tentando, fora eu dessa tô dupla. fora disso aí, cara. Tu tá fora Não, mas assim, ó, Beijo, Leandro, obrigada. posso voltar até Pode pra... Ô, Leandro, eu vou tentar. voltar pra tentar. A gente tá agora, encerrando. agora tu vai falar com a gente aqui mesmo, vai encerrar o programa, tá? Tá. Tu tem que pedir mini semicolcheias. Tu pede colcheiões, não dá tempo para esses colcheiões aí. Pede uma semicolcheia Tá, pequena e... pequeno, ó, semicolchão. Bom, já que nós estamos encerrando, eu gostaria só de colocar assim, fico à disposição aí para a gente ir trocando informações sobre esses processos e procedimentos de embalagem, né, no design de embalagem. Agradeço a vocês aí essa oportunidade de insistir, mas eu acho que fico feliz de estar convivendo com vocês aí e fico à disposição, tá? Embalagem é uma coisa de convívio, é uma coisa que mexe com uma cadeia muito grande e principalmente não é só lucro, é geração de empregos, tá? Então, assim, é um Eu sou capaz de comprar um produto apenas pela sua embalagem. Pronto, falei. Especialmente os produtos de... Você, Por isso que tu e a maioria. É óbvio, é por isso que eu tô do Tu e teu a lado, maioria. né? Tu e a maioria, né? Porque Não, a embalagem, a função é especialmente o essa. mercado de Jefferson. higiene e beleza. Meu amor, se eu chegar numa... Olha aí, o que foi, Jefferson? Tá vendo? Era contigo. Eu não tô te entendendo. O Jefferson disse que ele não fala, mas ele praticamente fala com os olhos que eu tô gritando, é isso? Vou me controlar, pessoal. Assim, ó, Desculpa. só pegando colcheia. Pra quem não sabe, o Jefferson fica com um fone pra controlar os nossos microfones e ele não fez... dá quase para ouvir nada. Tem que pedir para ele tirar para ele falar conosco. Posso... Mas ele faz umas caras quando sou eu que tô falando. Eu acho que eu grito. Então, Ó. assim, só para finalizar, tá? A importância disso aí da Eu acho que tu não vai conseguir finalizar. Não, Cala a vou sim. boca, Pintaúdi. Até porque a informação é legal, tá? Eu vi assim, ó, hoje a indústria no Brasil ocupa posições bastante confortáveis. Tá? A indústria de embalagens. Não. As indústrias no geral. As indústrias no geral, entendi. Dependendo do segmento, ocupamos posições como terceiro, segundo, até mesmo quinto lugar. Tá? Nunca as primeiras posições. Tu falou PET, né? Hoje o PET, por exemplo, assim, hoje nós somos a terceira posição de consumos de PET no mundo. Tá? Perdemos para os Estados Unidos e Inglaterra. Tá? Aliás, você sabia que nós somos o país que mais investe em maconha? Pronto, falei. Vai, continua. Depois a gente fala sobre Esse isso. mercado eu não conhecia. olha aí, ó. Esse mercado É eu não verdade, conhecia. é verdade. Interessante. Essa Márcia só me dá alegrias. Tu falou... Mas é verdade, o Brasil é o país... o ano passado foram 4 milhões. Eu não vou saber Então, o número acabei exato, de- mas a gente comentou... Acabei de criar uma Jefferson não frase lembra. em cima dessa tua informação. Eu não lembro.
Márcio, em cima da sua informação, Brasil, eu acredito em ti. Em cima da sua informação, maior produção de maconha. Não é produção. O Brasil é o país que mais investe, mais investiu em maconha. É o mais em maconha. E não é maconha, né? Porque é notícia dos cannabis, mas assim, vamos lá. Colchete pequeno agora e tal, assim. Então, não é colchete, é semicolcheia. Deixa ele terminar. As indústrias, então, falando nas indústrias, que eu me lembrei da cannabis. Então, assim, por exemplo, cosmético, tá? Nós temos uma posição muito confortável. Adoro. Cosmético, nós estamos na primeira posição. Tá? Então, nós somos um mercado. Então, faz todo sentido eu dizer que eu compro pela embalagem quando é cosmético. Então, tem uma coisa importante, eu acho que é só para finalizar, assim, que é assim, o país tem uma velocidade de consumo superior à Europa e aos Estados Unidos. Por quê? Em curto prazo, pegando pelos períodos políticos e históricos que nós passamos, nós tiramos algumas faixas que estavam letárgicas para consumo e colocamos ela no mercado altamente consumidor, uma velocidade muito maior. Então, é um país muito de potencial. Isso é importante colocar, porque assim, hoje o mercado Brasil, tá, em termos de consumo, é visto lá fora. Eu digo isso por estar em contato com outras empresas e outros profissionais de fora, assim, como um mercado futuro. Tá? Então, porque... isso era do capitão Cláudio Coutinho, ponto futuro. Ô, Jefferson, o cara vem falar em ponto futuro aqui. Não, só uma coisa que eu te colocar assim, para finalizar, que é importante. Por que eu digo isso? Porque em alguns mercados de consumo já estão saturados. Tá? Não há muito o que inventar e o consumo já estabilizou. Tá? Então, dentro de processos, de consumos... Tem potencial de consumo, mas não tem dinheiro para te consumir. Esse mas é o problema. Futuro. E teremos cada vez menos. Futuro, porque tu tem uma coisa... Tu pode não ter o dinheiro, mas tu tem a cultura do consumo. Isso é o mais importante. Ou vontade de consumir. E vontade de consumir. E isso, a nível de numeral, é muito forte. Anima o empreendedorismo. Sim, porque aí também tem uma coisa, isso é uma coisa importante também colocar. O nível do empreendedor, tá? Algum tempo atrás, a embalagem era restritiva para o pequeno. Hoje, com as tecnologias de impressão, que permite pequenas quantidades, tá? Disponibilidade de lotes menores, favorece com que tu surja mercado. Vamos pegar pela própria cerveja artesanal. O que é a cerveja artesanal há 6 anos atrás e o que é hoje. O que ela ocupa de espaço hoje? O que ela ocupa hoje de espaço numa gôndola do Zafari? Nós temos que encerrar Seu Zafari. Nós temos que encerrar mesmo. E aí eu vou te dizer uma coisa legal. Tu dissesse, me coloco à disposição. Eu não sei se alguém está interessado nesse teu oferecimento, mas eu vou ser gentil e vou retribuir. Tu vais voltar aqui quantas vezes tu quiser, desde que a solicitação seja feita via audiência do programa. Bem. É uma troca. Tu nos dá audiência e nós te chamamos de vez em quando aqui. Perfeito. Vamos. Faz compartilhamento. É um escambo super emocional, inclusive, né? Emocional, uma permuta atual e tudo. Bom, Márcia. Estamos encerrando, então, o nosso... Eu aceito aí. Eu gostaria de voltar e até para a gente continuar mas conversar sobre isso aí. Tem que ser engraçadinho. Semicolcheia. Eu sou muito sério, eu sou o cara sério pra caramba. Pede uma semicolcheia ali pelo celular. Será que vai funcionar? A gente nunca testou, né? Nenhum ouvinte pediu uma semicolcheia. Tu pede aí pro pessoal colocar se querem que eu volto, não tem problema. Tu tem que fazer a semicolcheia e dizer eu tenho que voltar, faz 2 meses, faz 18 anos. Quem vai voltar ou não vai voltar depois a gente vê. Estamos encerrando mais um marketing ou propaganda, dando, em vez de oi, então, um tchau para o Luiz Felipe Motim, para o Jorginho Alves, para o Luiz Armando Oliveira, para o Timo Albuquerque. Sabe o que ele não disse? Quero saber. Que eu não sei fazer poesia. Bem feito. O Timo Albuquerque, o Gabriel Pintaúde e a Marli Soneman. Esse Gabriel é um cabeção. Melhor advogado que eu conheço. Bom, gente, chegamos ao fim, então, de mais um marketing ou propaganda com a presença de Antônio Borowski para falar sobre design de embalagens. Antônio Borowski para falar sobre design de embalagens. E lembrando, então, para encerrar definitivamente o nosso programa, aqueles ouvintes ou telespectadores que quiserem contribuir, quiserem participar, assim como o Antônio fez, sugerindo pautas e se disponibilizando a vir conversar conosco, o canal está aberto, mas essa solicitação precisa ser feita. Não, mas agora... Tentar conversar conosco. Boa lembrança, Pilantra. Exato. Quem quiser tentar conversar conosco,
faz a solicitação pela interatividade das nossas redes sociais. Já encerrou, mas eu tenho que ser gentil com ele, Márcia, que é o seguinte... Eu só queria encerrar o programa, Pilantra. Já encerrou, já terminou, eu vou ser gentil com ele. Tu não notou ali como ele tá começando a coçar a testa, ele tá tendo uma comichão ali do EO que vai aparecer. Eu vou te recomendar, se coçar muito nos primeiros 15 dias... Vem pra cá, volta. AS. Não, Não, acho que só tem uma... Achei que queria dizer Olina, né? Não, AS. Então, para aqueles que quiserem vir tentar conversar conosco, nos sigam no Twitter ou no Instagram, pelo @RádioWebEO, a nossa página no Facebook, com facebook.com/. Mas tem isso na frente da tua cara que tu não aparece lá. Ai, meu Deus. E aparece lá teu Baixe o nosso aplicativo no Play Store. Acesse o nosso site www.radiowebeo.com ou o nosso canal no YouTube, que tá ficando bem bonitinho, né? Tá mais rapidinho lá pra subir os vídeos. Ó. Muito bem, parabéns, Pilantra. Hoje a gente tá só amor, eu e o Jefferson. O Pilantra ele funciona assim, a gente empurra que vai. Empurra que vai, tá bom. Gente, Borowski, muito prazer financeira. Conversar contigo. Obrigado pela oportunidade. Encerramos, finalmente, de verdade agora. Fiquem com... Roberto Pintaúdi. Fiquem agora com Confraria Pet. Tchau, tchau. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.